Boa noite, eu sou Juliana, para quem não conhece, e eu queria ler para vocês um texto de Oséias, capítulo 14. Eu vou ler o primeiro versículo e depois eu vou do 4 ao 8. O primeiro versículo fala assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. E aí o 4 tem uma promessa que fala assim: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como o do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Foi engraçado ontem porque a gente não ia dar carona para o pastor e acabamos dando, e aí a gente conversando e ele acabou perguntando algumas coisas e acabei falando do meu testemunho, que várias pessoas conhecem, mas Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus Deus nos ama profundamente. E a experiência que eu tive com Deus realmente foi muito forte, porque eu decidi me entregar para Deus de volta. E essa primeira música que eu vou cantar, ela fala sobre isso, que não basta só Deus ter promessas, Ele tem as promessas, mas a gente tem que decidir o que a gente vai fazer para ter essas promessas de Deus. Se eu orar, receberei teu poder, receberei os teus milagres, conforme a tua promessa, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar a tua vontade, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas, aleluia. Creio em tuas promessas, aleluia.
cantar quando eu estava na clínica Cevisa. Eu fui para lá praticamente sem andar, com 96 quilos, decidindo mudar de vida. E aí lá eu não falei nada, mas descobriram que eu cantava. Eu tinha acabado de gravar meu vídeo de testemunho enorme, eu nem tenho mais coragem de mostrar, porque eu estava com um rosto desse tamanho. E foi a primeira vez que meu vídeo de testemunho foi mostrado para alguém, para pessoas. E me pediram para cantar, e eu passei a tarde inteira assim, lá andando pelo Cevisa e pensando assim, o que seria da minha vida depois daquele momento, né, daquela experiência toda que eu vivi lá. E foi a minha decisão de mudar de vida, mudar minha experiência toda. E de outubro do ano passado para cá, minha vida não tem sido perfeita, mas eu tenho colhido muitas bênçãos. Eu tenho minha vida emocional, minha vida psicológica, minha vida espiritual. Quem está mais próximo de mim tem percebido muitas coisas, muitas mudanças. E toda vez que eu canto essa música, eu relembro esse momento, porque essa música fala disso, assim, da gente parar para ouvir a voz de Deus. E quando você escutar essa música, que você hoje decida, nessa semana de oração, parar para escutar a voz de Deus. Porque Deus tem muito para falar para você, para mim, para nós, para a gente, a partir de agora, e, enfim, tomar decisões para a nossa vida, que são decisões importantes. Olha o tempo, olha a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras, procuro por sabedoria, mas parece que na busca eu me perco por tentar, e percebo que sozinha não há como encontrar. Hoje eu sou teu, hoje eu quero amar e ser amado, hoje eu vou viver, hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Amém. Boa noite para todos. Hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco essa família muito querida e amada. Hoje eu tive a oportunidade de conhecê-los de perto e fui tremendamente abençoado. Foram momentos inesquecíveis. Eu não sou uma pessoa que choro facilmente, mas pelo que eu ouvi hoje ali na sua casa, meu coração foi tocado profundamente. Houve momentos que nos emocionamos. A Ana eu conheci há 2 anos atrás, quando eu fui convidado para fazer uma semana de oração nessa igreja. Sempre que eu sou convidado para fazer uma semana em uma igreja, eu oro pela igreja, por todos aqueles que devem estar ali. Então, sem conhecer a Ana, eu orei pela Ana. E a Ana entrou na igreja adventista aqui em Niterói,
pela primeira vez naquele sábado, quando eu estava chegando aqui. E ela entrou para não sair mais da igreja. Ela contou isso para mim, eu não sabia. Pude conhecer um pouco da história dessa família. Eles são nordestinos, ninguém é perfeito, né? São muito simpáticos, queridos. Ela é um pouco rebelde, porque eu estou dizendo não prepare comida, e o pessoal aqui é desobediente, viu? Ela foi no meu ponto fraco, ela preparou cuscuz. Se um cearense vai rejeitar um cuscuz preparado por uma nordestina que preparou com muito amor? Bom, eles têm muitas coisas para contar. Eu recomendo que você, se você ainda não conhece essa família, se aproxime dela. Vocês vão ficar encantados com o carinho deles. Mas eu quero, de maneira objetiva, eu vou fazer uma pergunta a Sara, tá? Hoje, lá na visita, quando fomos fazer o culto, eu perguntei: Sara, o que você acha do culto da família? Você é uma jovenzinha, uma adolescente, o que você teria a dizer do culto da família? Então, deixar ela responder aqui para vocês o que ela disse para mim lá. Bom, boa noite. Eu acho o culto familiar muito importante. Esse aproximamento da família com Deus, no pôr do sol. E por ter essa experiência no pôr do sol, todas as sextas, eu gostaria muito também de ter todas as manhãs, ter essa comunhão com a família e Deus. Acho muito importante. Falou isso, pastor. Eu já tinha experiência do culto da família com meu pai e da minha mãe ali no pôr do sol da sexta, e eu queria que a gente tivesse isso de maneira mais constante na nossa casa, mas era tão difícil. Parecia que esse hábito nunca ia fazer parte da rotina de nossa família. E hoje nós estivemos conversando e eu queria perguntar aqui ao sacerdote da casa qual foi a decisão que foi tomada e o que você poderia dizer para nós. Boa noite a todos. É o seguinte, aquele que eu falei, eu acordo 5 horas da manhã, saio 6 horas para trabalhar e deixo todo mundo dormindo. Então eu digo, todo mundo elas é que tem que se moldar agora. 15 para 6, já está combinado. 15 para 6 da manhã, meu despertador sou eu, chamo as duas, vamos fazer o culto familiar. 10 minutos, né? Eu tenho que sair 6 horas, dá para sair. E vai ser uma bênção, se Deus quiser. Então, José Gonçalves aqui, ele disse: eu vou tomar minha posição de legislador aqui nessa casa. Eu acordo às 5, eu tenho que sair 6h10 mais ou menos, então às 10 para as 6 ali, nós vamos fazer o culto. E o que foi que a esposa do legislador disse? A gente obedece, né? A gente obedece. Ela diz: o legislador manda e a gente obedece, né? Então, passamos bons momentos. Eles tomaram a decisão, estão ajustando as coisas, né, para que o culto seja uma realidade. Eles reconheciam que realmente era importante, mas não é fácil. Se não entrar na agenda da família como prioridade, no programa diário, se não entrar, não vai acontecer. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês, foi muito bom conhecê-los, tá? E vamos fazer uma oração? Sentado com vocês estão, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela família. A família é um presente teu. Família é bênção do Senhor. E essa bênção, ela se consolida em plenitude quando o Senhor está no governo, quando o Senhor está presente, quando o Senhor é o centro. E nós te louvamos porque o Senhor nos convida a fazer o culto, e dessa forma, no início de cada dia e no final do mesmo, termos um encontro contigo. Eu te louvo pela vida dessa família, pelo José Gonçalves, que como legislador, como sacerdote,
com carinho e amor, fez propostas, tomaram decisões e a família aceitou. O altar está sendo levantado nesta casa para nunca mais ser derrubado. Que o Senhor cuide deles. A Sarinha, essa jovem especial, que ela continue amando a Jesus e trazendo alegria aos pais. Que o Senhor continue usando a Ana como uma esposa segundo o coração de Deus. E nós oramos pelo André. O André não está aqui. Aonde ele estiver, que o Senhor o alcance. E que logo nós tenhamos a alegria de ver essa família completa aqui na casa de Deus. É o que te pedimos. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe, viu? Bom, nós estamos numa semana, é uma semana especial. Hoje, o nosso dia começou bem cedo, às 4h30 da madrugada. Eu recebi a visita do Alex. Cadê o Alex? Fica em pé aí, Alex. O Alex é um líder dessa igreja. Ele foi me buscar e foi hoje o meu companheiro de visita. Viu? Pode sentar? Muito obrigado. Aí, você está muito bem acompanhado ao lado da Patrícia, né? O pastor Rafael, ele está em Brasília. A igreja está tendo um encontro lá na sede. A nossa sede administrativa para toda a América do Sul está havendo um treinamento. O treinamento começou hoje e termina na quinta-feira. Então ele, por essa razão, não está aqui e não pôde me acompanhar nas visitas, mas o Alex foi um grande companheiro, tá? Às 4h30 da madrugada, estava lá no hotel para me pegar. Nós fizemos a primeira visita. Pode colocar as fotos aí, por gentileza? A primeira visita foi a essa família querida, né? Está aqui o Cláudio, juntamente com a Leila, a Jéssica e o Douglas. Está aqui o Cláudio? O Cláudio fica em pé, por gentileza, tá? Cláudio, a Leila e a Jéssica, tá? Por gentileza, pode ficar em pé, toda a família. É uma família também muito querida. Eles nos receberam às 5h da manhã na casa deles e eles não estavam com cara de misericórdia, tá? O Douglas não está aqui presente, ele é motivo das nossas orações. Nós estamos orando para que logo, logo a família esteja completa aqui conosco. E foi muito bom, tá? Muito obrigado por terem nos recebido aí tão cedinho na casa de vocês. Bom, pode passar aí para mim, por gentileza, para a próxima foto. A próxima foto, né? A Nali ali, uma pessoa muito querida, o Ciro, a Joana e a Yasmin e a Pietra. Essa família nos recebeu cedinho, passamos momentos muito agradáveis. O Ciro está aqui com a Nali. Fique em pé aí, por gentileza, Annalise e Ciro. O Ciro, eu convidei para estar aqui hoje à noite, e eles, pastor, eu vou estar lá. E esse homem tem palavra, né? Está aqui, obrigado, viu? Por terem vindo, por terem nos recebido. Foi muito bom estar na casa de vocês. Vocês são muito carinhosos, tá? Pode passar para a próxima foto, por gentileza. Bom, aí nós tivemos na casa de uma mulher muito corajosa. Essa mulher, pensa numa mulher corajosa, ela casou com um cearense. Olha a cabecinha dele, ó, né? Uma família muito querida, tá? Eu queria que o Davi ficasse em pé. A Cristina, estão aqui? Ok? Eles têm 2 filhos muito queridos, o Mateus não, Lucas e Arthur, ok? Ela é a bendita entre os homens, tá? Passamos bons momentos e muito obrigado, viu? Foi muito bom estar na casa de vocês. Vocês são muito carinhosos, passamos bons momentos ali. Estamos orando para o Arthur, pelo Arthur, para que logo, logo ele também possa estar aqui conosco, acompanhando a sua família. Tem uma história tremenda, tá? O Davi tem uma história, um testemunho poderoso. Eu conheci a Cristina 2 anos atrás. Eu lembro que no culto que nós fizemos, nos cultos, ela vinha chorando e dizendo: pastor, ore pelo meu marido. Ore pelo meu marido. Meu grande sonho era ver meu marido aqui. E eles viviam um momento muito difícil, talvez alguns conhecem um pouco a história. E hoje, que alegria eu estar aqui e ver, né, o Davi ao lado da sua esposa, como servo de Deus. Nós oramos muito por você, viu, naqueles dias. Louvado seja Deus por isso. Pode passar aí para a próxima foto, por gentileza. Bom, nós tivemos visitando
Parece que aqui em Niterói está sofrendo um ataque de nordestinos. Vocês têm que orar um pouco mais, viu? O pessoal aqui da cidade, eu quero poder apresentar para vocês, essa família é muito querida, tá certo? Passamos bons momentos ali. O José Pascoal, fica em pé aí, José Pascoal está aqui. José Pascoal, a Nádia, a Cirlei também, tá certo? Um homem muito carinhoso, uma família muito carinhosa. A Cirlei não é membro da Igreja Adventista, mas é uma irmã nossa, né? Ama Jesus Cristo. Ela recebeu uma bênção muito grande essa semana. Deus fez um milagre aí. Ela tinha que fazer uma cirurgia que ia acontecer daqui a 2 meses, e havia uma necessidade urgente, e Deus abriu as portas, e a cirurgia que ia ser daqui a 2 ou 3 meses vai ser amanhã. E ela está aqui com a gente, né? Que Deus te abençoe, viu? Tá? E nós não temos aqui a foto, porque ele teve que sair para o trabalho do Bruno. O Bruno é um filho do casal, um jovenzinho muito querido, muito carinhoso, tá? Ele não é membro da nossa igreja, e ele também é motivo de nossas orações, tá certo? Bom, eu acho que acabaram. E aí a família, né? Os nordestinos também aí, que me fizeram comer cuscuz hoje, tá? Muito obrigado. E tem também o Hamilton está aqui? Fica em pé aí, Hamilton. A gente acabou atrasando, né? Já foi quase das últimas visitas, e a gente acabou saindo sem tirar a foto, mas fica em pé de novo. Você ao vivo e a cores é mais bonito que na foto, tá? Passamos bons momentos ali. É um jovem de ouro, Hamilton, tá? Tem uma história tremenda também, que a igreja possa abraçá-lo, tá certo? Como todos os jovens, precisam ser muito bem cuidados por todos nós. Deus te abençoe, viu? Tá? Muito bem, amanhã nós vamos estar fazendo outras visitas. Eu reitero aquilo que eu tenho dito. Eu estou sendo o mais abençoado em todo esse processo. Eu já tinha um carinho muito grande por essa igreja, e o meu carinho está aumentando ao conhecer as famílias. É muito bom conhecer vocês e ver o carinho de vocês. Bom, eu fiz um desafio ontem para que quinta-feira nós tenhamos um dia diferente. A ideia é de que quinta-feira nós tenhamos aqui um jejum coletivo. Eu quero agradecer àqueles que jejuaram hoje. Nós tivemos mais ou menos 10 pessoas jejuando, e eu queria agradecer as pessoas que jejuaram hoje. E nós vamos precisar de pelo menos 7 pessoas que nos ajudem a jejuar amanhã, nos acompanhem no jejum. Nós cremos na oração, no poder do jejum. Esse jejum pode ser uma refeição, podem ser 2, podem ser 3 refeições, cada um vai se adequar à sua realidade. Eu pergunto para amanhã, tem alguém que se anima a me acompanhar no jejum? Levanta a mão aí. Temos 3, 4, 5, 6, ok? Já temos aí pelo menos as 7 pessoas. Então depois do culto eu quero ter 2 minutinhos com vocês. Mas a ideia da quinta-feira é um jejum coletivo. Se organize para que nós, como igreja, de maneira coletiva, tenhamos uma experiência diferente com Deus na quinta. E o jejum da quinta, ele vai estar enfocado na Santa Ceia. Nós vamos estar orando de maneira coletiva, todo dia da quinta, para Deus nos preparar, para Deus colocar uma unção especial na cerimônia de Santa Ceia, que será sexta-noite. Vai ser uma cerimônia em família. Vamos ter 2 opções. Nós estamos preparando uns kits bem especiais, onde as famílias terão a possibilidade de levar para fazer a Santa Ceia em casa. Então, vocês vão preparar lá um ambiente da casa, pode ser a sala, pode ser o quarto, vão preparar lá umas baciazinhas com água para o lava-pés, umas toalhinhas. Então nós vamos dar um kit com o pão, com o suco de uva. Nós vamos dar um programinha que vocês vão fazer em casa. Eu vou explicar isso bem direitinho na sexta-noite. Nós vamos consagrar os kits. Vocês já vão levar o pão, o vinho já consagrado, e tudo bem orientado. E vocês vão viver um dos momentos mais preciosos da vida da família. Então a quinta-feira nós vamos orar muito por isso. Então quinta-feira nós vamos ter um jejum coletivo. Se organize para isso. E hoje, pensando no jejum de quinta-feira,
Deus me impressionou a falar algo com vocês. Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 58, versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Isaías capítulo 58. Eu dou uma tarefa de casa, depois vocês lerem esse capítulo com tempo, tá bom? Esse capítulo é muito significativo dentro do contexto do tema do jejum. E o capítulo diz assim: porventura não é este o jejum, capítulo 58 de Isaías, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solta as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedace todo o jugo? Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Versículo 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, o falar iniquamente, versículo 10, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio-dia. Amém? Que promessas maravilhosas. O que tem a ver o jejum com alimentar o faminto, com vestir o nu? O que tem a ver o jejum com suprir a necessidade daquele que está necessitando de ajuda? O jejum, ele me coloca em maior intimidade e comunhão com Deus. Ele me coloca numa sintonia diferente com Deus. Quando eu estou em intimidade com Deus, quando eu entro na presença de Deus, na comunhão com Ele, eu me torno mais parecido com Ele. É na intimidade, é andando com Deus, que nós nos tornamos mais parecidos com Deus. E sabe quando é que nós nos tornamos mais parecidos com Deus? De fato, é quando nós amamos. O momento que você mais parece com Deus é quando você ama. Você ajudar aquele que não pode te retribuir. Ajudar o nu, o faminto. O jejum, ele tem que ver com isso, com o amor. Tornar-me parecido com Deus. Eu estive numa intimidade tão grande com Ele, que as pessoas vão perceber que eu pareço com Ele, porque eu amo na perspectiva dEle. Nós temos desafiado os irmãos a trazerem aqui essa semana 1 quilo de alimento, trazerem uma roupa, um sapato que você tem lá, de repente você nem está usando e pode abençoar alguém. Então, já que quinta-feira vai ser o jejum coletivo, Deus colocou no meu coração o desejo de fazer um desafio. De quinta-feira nós nos unirmos como igreja para abençoar pessoas necessitadas. Como vamos fazer isso? Eu quero desafiar a cada família a pensar na possibilidade de trazer uma cesta básica. Essa cesta básica não vai ser para mim, não vai ser para o pastor Rafael. Essa cesta básica é para ajudar uma família que está precisando. Existem famílias na comunidade, famílias que são assistidas por essa igreja, que passam um momento difícil e precisam de nossa ajuda. Então, se a sua família não tem condições de trazer uma cesta básica, traz a metade da cesta básica. E se não dá para trazer a metade, traz a metade da metade. E se a coisa está feia, vocês, pastor, está preto o negócio, não dá para trazer nem a metade da metade da metade. Traz 1 quilinho. Traz 1 quilinho de alimento. Podemos pensar nessa possibilidade? Podemos? Vamos orar por isso, tá? Então, sentado como você está, vamos fazer uma oração. Grande Deus, eu te agradeço pelo privilégio que eu tenho de estar na igreja mais uma vez com os meus irmãos. Estamos tomando decisões. Temos projetos para essa semana e precisamos que o Senhor os abençoe. Decidimos que quinta-feira vai ser um dia diferente, jejum coletivo. Nos prepara para isso, Senhor. Estamos também decidindo unir nossas forças, trazermos um alimento para alimentar o faminto. O Senhor é o dono da prata e o dono do ouro.
Então envie os recursos. Nós queremos receber para poder dar, para poder abençoar aqueles menos favorecidos do que nós e que neste momento tanto necessitam. Estamos orando pela Santa Ceia na sexta-feira à noite. Que o Senhor nos prepare para esta Santa Ceia. Esta Santa Ceia será realizada em família, nas casas e também aqui na igreja. Pessoas poderão participar aqui. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor coloque uma unção especial sobre o que estamos construindo e planejando. De maneiras que quando participarmos da Santa Ceia, seja em casa, seja aqui no templo, ao terminar a cerimônia, possamos dizer: eu vi a glória de Deus. Nós vamos estudar a Tua palavra nesta noite e queremos ouvir a Tua voz. Que fale Deus, escale o homem. É o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 30. Perdão, 1 Samuel, capítulo 30. Nós estivemos lendo ontem essa história, uma história muito interessante. E ontem eu estive fazendo uma introdução a este tema. Nessa história nós identificamos 4 frentes de ataque do inimigo. Capítulo 30. Mantenha a Bíblia aberta aí. No capítulo 30 do livro de 1 Samuel nós temos um episódio ocorrido na vida de Davi. Ao ler o capítulo 29, o capítulo anterior, você vai descobrir que o que acontece no capítulo 30 é resultado de um erro de Davi, no capítulo 29. O que você vai perceber é que no capítulo 29, Davi está no lugar errado, no momento errado, fazendo o que Deus não quer que ele faça. Davi é o líder. Nós líderes nos equivocamos. Os homens de Deus também se equivocam. Mas essa história me mostra que quando o homem de Deus se equivoca, o preço que ele paga não é barato. Nós temos inimigos. Homens e mulheres de Deus têm inimigos nessa terra. Davi tinha inimigos. E quando ele perde o foco, está no lugar errado, no momento errado, fazendo o que Deus não quer que ele faça, então ele deixa vulnerável o que ele tem de mais importante. O inimigo vai lá em Ziclag, o lugar onde eles habitavam, e ataca. Os amalequitas, eles atacam Ziclag e causam um estrago muito grande. Levaram os animais, o gado, as ovelhas, levaram as mulheres, as esposas, levaram os filhos, destruíram a cidade. O impacto visual foi tão grande, que a Bíblia diz que Davi e os seus homens choraram, até não ter mais força para chorar. Ontem nós analisamos 4 frentes de ataque do inimigo. A primeira, financeira. E eu chego a essa conclusão porque a Bíblia diz que os inimigos levaram o gado, as ovelhas, as riquezas de Davi. E também dos seus homens, do seu exército. A saúde é uma frente de ataque do inimigo. No versículo 6 lá diz que Davi se angustiou tremendamente. E a angústia é uma porta de entrada para todas as enfermidades. Nós falamos que outra frente de ataque, de acordo com essa história, é o casamento. As esposas foram levadas como escravas. E também outra frente de ataque, os filhos foram levados como escravos. Bom, ontem nós analisamos alguns aspectos, cada um desses aspectos, ok? E eu quero, nesta noite, terminar analisando alguns princípios gerais dessa história. O primeiro princípio que eu quero analisar tem que ver com o choro público de Davi. O versículo 4, vamos ler? Capítulo 30, versículo 4. Aí diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele
alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para... Então imagine esse líder, esse homem de guerra, quebrantado, humilhado diante do seu exército, chorando, até não ter mais forças para chorar. O choro, ele se dá por algumas razões. Um impacto visual, ele vê a destruição e ele cai em si. Ele começa a pensar: onde é que eu estava? Aonde eu estava? Eu estava fazendo o quê? Eu deixei o meu maior tesouro vulnerável. O desespero de Davi não era porque o gado havia sido levado, as ovelhas. Não era porque a casa havia sido queimada ou as casas queimadas. Porque tudo isso nós podemos conseguir de novo. Mas o grande desespero é porque as mulheres não estavam ali, os filhos não estavam ali. Haviam caído nas mãos de inimigos. E ao ver a destruição e entendendo os inimigos que representavam os amalequitas, então Davi e os homens, eles pensam aqui assim: nesse momento, as mulheres e as crianças, os filhos já morreram. Perdemos o nosso maior tesouro, porque pelo estrago que eles fizeram, pelo ódio que eles têm para conosco, é uma nação má. Os amalequitas não têm o temor de Deus, não existe nada de bondade nem misericórdia no coração desse povo. Então o choro é porque perdeu o maior tesouro, a família. Esse era o sentimento. E por que perdeu? Porque estava no lugar errado, no momento errado, fazendo o que Deus não queria que ele fizesse. Então ele cai em si: eu pisei na bola, eu errei e errei feio. Existe uma humilhação, um quebrantamento. Ele chora e chora. Só que o versículo 6, ele é muito interessante, porque diz o seguinte, vamos ler? E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no seu Senhor. Imagine esse homem quebrantado. O negócio estava ruim, estava feio, mas ficou pior. Porque os homens, que eram homens de confiança dele, se voltam contra ele. A culpa é sua, você é o líder. Por sua causa nós deixamos vulnerável o nosso maior tesouro. E os homens, os amigos de Davi, os companheiros de Davi, pegaram pedras para quê? A coisa estava feia e ficou pior. Eu não sei se alguém aqui já passou por algum momento na vida que percebe que errou e errou feio. Olha para o céu, mas olha cabisbaixo. Não sabe nem conversar com Deus porque reconhece que errou. E nesse momento que perde tudo, estou pagando um preço muito alto por causa do meu erro. Então nesse momento, as pessoas que talvez poderiam animá-lo, poderiam ajudá-lo, se voltam contra ele. Então ele já não tem mais família, ele já não tem mais riqueza, ele já não tem mais amigos, ele não tem ninguém, ele não tem nada a quem recorrer nessa situação. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Ali, ao chorar, é claro que a sua mente, ela se conecta com a mente de Deus. E sabe o que acontece? Ele reconhece que errou. Ele vê que ele não tem ninguém, ele não tem nada, mas ele tem o Deus Todo-Poderoso. Ele lembra: quando tudo falha, quando todos me abandonam, existe alguém que ainda eu posso contar.
É claro que a sua mente se conecta com a mente de Deus. E eu quero ler com vocês um texto que eu gosto muito dele. Isaías capítulo 57, versículo 15. Esse texto é extraordinário. Isaías capítulo 57, versículo 15 diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito, o abatido de espírito, para vivificar dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém? Porque assim diz o alto e sublime, o santo e eterno, o todo-poderoso. Ele habita acima das mais altas nuvens, mas ele habita também com o abatido, com o oprimido, com o humilhado. E isso é o que acontece ali. O servo de Deus errou de fato, estava sofrendo as consequências de seu erro. Naquele momento ele olha para um lado, não tem ninguém por ele, mas ele se volta para Deus, ele muda o foco, ele coloca a mente no Senhor, ele se humilha diante do Senhor. E esse Deus, o eterno, o santo, o sublime, o todo-poderoso, que habita acima das mais altas nuvens, ele também habita com o contrito e com o abatido. Amém? Davi se reanimou no Senhor. A partir daqui a história muda o rumo, porque até então Davi estava focando a sua atenção no problema, mas agora ele começa a colocar o foco no Senhor. E quando nós colocamos o foco no Senhor, as coisas mudam. Aonde você está colocando o foco? Eu morava no 7º andar de um apartamento lá em Fortaleza, perto da praia, uma linda praia. Só que da varanda do meu apartamento você tinha 2 cenários. Do lado direito tinha o maior cemitério da cidade, um cemitério bem antigo. Do lado esquerdo estava o mar. Algumas pessoas subiam lá no meu apartamento, iam na varanda, olhavam assim e diziam: pastor, o senhor mora perto do maior cemitério da cidade? E eu olhava, seu miserável pecador, olha para o mar. Olha o mar, que coisa linda. Alguns subiam lá na varanda, a única coisa que conseguiam ver era o cemitério. Existem pessoas que têm uma facilidade muito grande de olhar para o cemitério, de focar o problema, só fala em problema, só pensa em problema. Problemas pequenos acabam se tornando grandes. E o problema aqui é grande enquanto Davi está focando nele. Mas ele agora, ele coloca o foco no Senhor, naquele que pode resolver o problema. E a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Amém? Vamos voltar para lá. Vamos voltar. Ele volta para o Senhor, o seu foco. Ele fala com Deus. Vamos ler o capítulo 30, versículo 7 e versículo 8, lá de 1 Reis. E veja como é interessante o que está escrito aí. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amaleque: traz-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode de Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa, alcançá-la ele. E disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Ele se volta para Deus, o foco no Senhor. E o que significa colocar o foco no Senhor? Existe um princípio na teologia da palavra que diz assim: eu não posso separar a palavra do seu autor. Para nós a palavra é vida, porque o autor é vida. Para nós essa palavra é poder, porque o autor é poder. Lembre, um princípio da teologia da palavra: eu não posso separar a palavra do seu autor. O que significa receber a Cristo? Receber a Cristo significa receber a sua palavra. Ninguém pode dizer: eu quero a Cristo, mas a sua palavra não. E ninguém pode dizer: eu quero a palavra, mas a Cristo não. Receber a Cristo é receber a sua palavra. Eu quero dizer para você que um dos aspectos imprescindíveis no que diz respeito ao contexto de olhar para Deus, colocar o foco em Deus, é desenvolver intimidade com a palavra.
porque esse livro é o livro mais otimista do planeta Terra. Aquele que se apropria deste livro, este é um vencedor. Este livro é um livro recheado de promessas, que são feitas por aquele que não pode mentir. Esse livro diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse livro diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Esse livro diz que em Jesus nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Esse livro diz que em Cristo eu posso tudo, T-U-D-O, naquele que me fortalece, amém? Esse livro é maravilhoso. Ele diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Coloque o foco no Senhor. Desenvolva intimidade com esse livro, porque você vai ser o ser humano mais otimista do planeta Terra. Davi se reanimou. Ele se reanimou no Senhor, porque ele coloca o foco em quem? Ele coloca o foco no Senhor. E ele faz uma oração. Vocês viram a oração? Eu quero parafrasear a oração dele. Ele está tão ainda abatido. Na oração ele está mais ou menos dizendo assim: Deus, eu levei de goleada do inimigo. Eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota ou eu vou reagir? Essa é a oração dele. Todos os amigos contra ele. Os amigos com pedra para apedrejá-lo. Ziclag destruída. Ele não sabe se as mulheres estão vivas, se os filhos estão vivos. Então ele pergunta: ó Deus, o que eu faço? O inimigo entrou aqui na minha casa, causou um estrago grande, eu estou perdendo de goleada, o que eu faço? E Deus disse o quê? Foi que Deus disse para ele? Qual foi a resposta do Senhor? Qual foi? Persegue, porque de certo alcançarás, e tudo. Palavra do Senhor. Davi estava muito cansado, e os homens estavam muito cansados. Eles vinham de uma viagem, e Deus poderia ter dito para eles assim: ó, vocês estão tão cansados e tão abatidos, vamos fazer o seguinte: Davi, meu querido Davizinho, arma uma rede ali, vai tomar água de coco, que eu vou lá e resolvo tudo por você. Esses homens estavam tão cansados e abatidos que a Bíblia diz que foram 600 que saíram. E quantos chegaram? Quantos? 400. 200 ficaram no meio do caminho porque não aguentaram, não é porque não quiseram ir. Eles estavam indo para resgatar a família, lutar pela família. Eles estavam cansados e abatidos, e Deus podia ter dito: arma uma rede, vão lá tomar água de coco, que eu resolvo essa parada por vocês. No processo da bênção, existe uma parte que corresponde a mim e a você. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus não vai poder fazer o que Ele quer fazer. O que Deus está dizendo é o seguinte: levanta, meu irmão, e luta pela tua família. Você vai sair daí e vai lá no campo de batalha. Sai da passividade e luta pela tua família. Deixa de choro, deixa de resmungar e vai lá. Você é guerreiro, entra no campo de batalha que eu vou com você, e tudo que o inimigo levou, você vai trazer de volta, amém? Queridos irmãos, uma das coisas que mais me entristece em muitos cristãos é a passividade. O diabo tem invadido muitas famílias com força, e nós, de maneira passiva,
apenas observamos o que o diabo faz, os estragos que ele causa. Um pastor, a filha dele de 14 anos fugiu de casa. A menina deixou uma carta que dizia assim: pai, não me procure. Se o senhor me procurar, me encontrar e me trouxer de volta, eu me mato. Esse pastor entrou em depressão. Esse pastor ele já não se via mais com condições espirituais para pregar. Um dia, num culto, uma irmã se levantou. Essa irmã se levantou e disse: meus irmãos, não fiquem com raiva de mim não, mas eu não aguento mais não essa situação. O nosso pastor foi atacado pelo diabo. O diabo encontrou uma brecha, entrou com força na casa dele, a filha fugiu, o pastor está com depressão, e nós estamos fazendo o quê? Nós cremos ou não no poder da oração? Nós cremos ou não que Deus pode reverter essa situação? Então eu desafio a igreja, aqueles que acreditam no poder de Deus, ainda acreditam na oração, que venham aqui à noite. Quero fazer uma vigília. Eu desafio, vamos passar uma noite inteira orando pelo nosso pastor. Era um pastor querido. Aquela noite a igreja estava cheia. Os irmãos se reuniram naquela noite para fazer o que nunca haviam feito. Todos iriam clamar a noite toda pelo pastor. 2 dias depois, o pastor está em casa e ele escuta a campainha. A campainha toca freneticamente, ele abre a porta. E quando ele abre a porta, ele vê a filha. A filha se ajoelha aos pés e começa a chorar. E a filha em prantos diz: pai, o que aconteceu há 2 dias atrás? Eu estava dormindo e de repente de madrugada eu acordei. E foi como se as escamas caíssem dos meus olhos. Eu comecei a ver as coisas absurdas que eu estava fazendo. Oh, meu pai, me perdoe, me aceite de volta. Faz 2 dias que eu estou tentando voltar. Foi muito difícil, mas eu estou aqui. E o pastor disse: há 2 dias, minha filha, a igreja estava orando por você, amém? Sair da passividade. Vocês lembram desse pensamento? As maiores vitórias, elas são ganhas na sala de audiência com Deus. Geralmente quando eu faço semana de oração, é muito comum quando eu estou lá na porta despedindo o pessoal, os irmãos me entregam um papelzinho, é pedido de oração. Às vezes eu olho para alguns e pergunto assim: você quer que eu ore por você, não é isso? Está aí o pedido, pastor. Mas por que você quer que eu ore por você? Aí eles dizem assim: é porque a oração do pastor tem muito poder. Aí eu digo assim: me mostra na Bíblia onde é que está escrito que a oração do pastor tem poder. A Bíblia não diz que a oração do pastor tem poder. A Bíblia diz que a oração do justo tem poder. Então eu digo: meu irmão, acredite na sua oração. A sua oração, ela tem um papel tão importante no processo da redenção da sua família, que você talvez não é capaz de imaginar. Eu digo: eu vou orar pelo seu filho. Muito bem, eu vou orar, mas minha oração nunca vai ser igual à sua, porque a senhora é mãe, eu nem conheço seu filho. O Espírito Santo, ele coloca amor no meu coração. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida, ele me dá a capacidade de orar com amor, mas nunca vai ser igual à sua oração. Não transfira a responsabilidade que Deus colocou sobre você. Ah não, por que vou passar a noite orando? O pastor vai orar por mim. Como é que você está investindo o seu tempo? Nós temos nesse grande conflito uma arma grandiosa e poderosa. Ela se chama o quê? Oração. Vai haver situações na vida que Deus vai querer apenas que você ore e não faça nada mais. Mas vai ter situações na vida que Deus vai querer que você ore e atue. E saia da passividade. Às vezes Ele está querendo que Deus faça tudo, quando no processo existem algumas coisas que dependem de nós. Lá no Paraguai, um dia eu estava numa semana de oração, de madrugada, em uma igreja.
E aí eu terminei ali o culto e eu pedi para os irmãos se dividirem de 2 em 2. Eu escolho uma pessoa para orar. Abençoe um irmão através da oração. Nós vamos dividir de 2 em 2. Aí uma mulher se aproximou de mim e eu fui orar com ela. Quando aquela mulher começou a orar, eu, senti algo diferente ali. Essa mulher aqui tem intimidade com Deus. Essa mulher é amiga de Deus. A maneira como ela orava, para mim ficou claro, essa mulher tem intimidade com Deus. Depois nós nos tornamos amigos, eu conheci a história dela. Essa mulher casou com um homem de Deus, um líder da igreja, um grande líder lá no Paraguai. Mas em um momento, esse líder, o esposo dela, perdeu o foco. Tirou o olhar de Jesus. Se tirar o olhar de Cristo, meu irmão, a rasteira é grande. Caiu, se envolveu com a jovenzinha, adulterou, engravidou essa jovem. Chegou para ela, para a esposa, e disse: a coisa já tornou pública, eu engravidei mesmo, e eu não amo você. Para que você não crie expectativa e fique achando que eu vou ficar com você, eu sinto nojo de você, estou indo embora, não me procure. Procure reconstruir sua vida. Ela tinha 3 filhos. Então essa mulher agora começa a lutar com Deus. Ela deixa de orar para viver de joelhos. A palavra clamou passa a ter um sentido genuíno na vida dela. Ela começa a clamar, acorda 3 da madrugada e luta com Deus. Deus, eu não casei para ficar solteira. Eu não tenho filhos para ficar sem pai. É o meu marido. Ele não é este homem que se tornou agora esse monstro, que diz que tem nojo de mim, que foge da família, que está longe do Senhor, que adulterou. Deus, ele está mal, ele está doente. Transforma, traz de volta. E a mulher ora, a mulher jejua, a mulher ia fazer caminhada assim, levantando as mãos, chorando e orando, é o tempo todo. Ela diz: Deus, eu creio que o Senhor pode salvar meu casamento, restaurar essa família, eu creio. E ela ora uma semana, intensamente, 2 semanas. Aí chega um momento que ela começa a perguntar a Deus: Senhor, tem alguma coisa para me dizer? Eu estou pedindo que o Senhor faça um milagre lá, que mude esse homem, eu preciso desse homem de volta transformado. Tem alguma coisa para dizer? Aí Deus começa a dizer: tire o foco dele e olhe para você. Quem é você? E ali naqueles momentos de comunhão, as escamas caíram dos olhos. Ela se deu conta do que ainda não havia percebido. Ela era uma mulher autoritária, um general. Tirou muitas vezes a autoridade do marido diante dos filhos. Uma mulher controladora, dominadora. Nunca havia pedido perdão ao marido, dificuldade para pedir perdão. Então ali ela descobre que estava orando de maneira errada, que o problema não era o marido, o problema era ela. Então ela começa a pedir: Senhor Deus, misericórdia. O Senhor não pode trazer esse homem, não, agora não, tem que transformar a minha vida. Porque se ele vier e eu estiver do jeito que eu estou, ele vai embora no outro dia. Então a oração começa a mudar, e ela começa a se quebrantar: transforma a minha natureza. E aí ela vai orando e perguntando: tem alguma coisa mais que o Senhor quer que eu faça além de orar? Aí Deus diz: procura teu marido. Deus falou no coração dela. Porque assim, quando você entra em intimidade com Deus, Deus fala. Aí você passa a ouvir e discernir o que Deus está dizendo. Você está num problema na vida, você está diante de uma situação e você não sabe: pastor, eu só oro ou eu faço alguma coisa além de orar? Você quer saber? Pastor, se Deus está falando eu não estou ouvindo. Então, meu irmão, intensifica a tua comunhão com Deus. Quando você intensificar a sua comunhão com Deus, você vai entender o que Deus vai te dizer. Essa mulher intensificou. Deus passou a ser o primeiro, o mais importante. E aí Deus diz: vai lá, procura teu marido. Ela descobre onde é que ele está. Chega lá, toca a campainha. Ele não vem, toca. Ela vê uma luzinha lá em cima, era um duplex, acesa. E aí ela diz: eu sei que você está aí, por favor,
me atenda, nem que seja por 2 minutos. E o homem aparece, pele e osso, esqueleto humano, estava magro, abatido, com depressão. Aquele homem estava pensando em cometer suicídio aquela semana. Ele estava organizando algumas coisas, porque ele ia tirar a vida dele. E aí, quando ela abre a porta, ela olha para o marido, ela se ajoelha, e ela diz: eu vim aqui pedir perdão, me perdoe, eu fui muito má, eu lhe distratei, tirei a sua autoridade diante dos nossos filhos muitas vezes, eu fui muito má, por favor, me perdoe. Aquele homem não podia acreditar. Essa mulher, eu pensei que ela vinha aqui para jogar pedra em mim, ela vem para pedir perdão. E ela olha para ele e diz: eu imagino que você deve estar com muito trabalho, talvez não está tendo tempo para cuidar de você mesmo, por favor, me deixe pelo menos cuidar da sua comida, me deixe pelo menos cuidar da sua alimentação, se você quiser eu posso cuidar das suas roupas, você está muito ocupado, por favor, me dê essa possibilidade. Queridos irmãos, sabe onde é que está este homem hoje? Você sabe onde está esse homem hoje? Esse homem com a esposa, eles desenvolvem um ministério poderoso no Paraguai. Eles trabalham para salvar casamentos. Deus restaurou aquela família, amém? Deus restaurou aquela casa. Deus restaurou aquele homem. Daqui a umas 3 semanas eu vou ao Paraguai, me comunico com ele quase todos os dias, nós vamos estar juntos. É um amigo, um casal que eu tenho um carinho muito grande. Eu fui convidado para realizar uma atividade lá com eles, na cidade de Assunção. Então eu vou passar uns dias com eles, e que alegria saber que eu vou encontrar esse casal tão querido de novo. Satanás, ele tem um livro de famílias, e esse livro tem o seguinte título: Famílias Destruídas. Ele tem um livro, e o que ele mais gosta é colocar os nomes das famílias ali, aumentar a lista. Mas essa família que estava naquele livro, saiu para outro livro, Famílias Restauradas pelo Sangue de Jesus, amém? Nós temos uma arma, muito mais poderosa do que eu e você podemos imaginar. No livro Testemunhos para a Igreja, a escritora Ellen White, ela diz assim: decidi, porém, que meus esforços não cessariam, sem que essas queridas pessoas, por quem eu tinha tão grande interesse, se entregassem a Deus. Despendi várias noites em oração fervorosa por aquelas pessoas que eu buscara e reunira com o propósito de com elas trabalhar e orar. Mas em cada uma das nossas pequenas reuniões, continuei a exortar e orar em prol de cada uma separadamente, até que todas se entregaram a Jesus, reconhecendo os méritos de seu amor perdoador. Todas se converteram a Deus. Ellen White está falando que ela tinha amigos, pessoas que ela amava, que se distanciaram do Senhor. E ela decidiu então orar por essas pessoas. E ela dedicou noites inteiras para orar por aquelas pessoas, noites inteiras. E ela termina dizendo: todos voltaram para os caminhos do Senhor, amém? Você já dedicou quantas noites para orar pelo seu filho? Você já dedicou quantas noites para orar pela sua esposa, pelo seu marido? Você dedicou quantas noites para orar pela sua casa, pela sua família? Qual é o seu maior tesouro? Nós estamos de fato envolvidos em uma guerra. Existe um inimigo real, e ele quer comprometer o grande e maior projeto de Deus para você. O maior projeto se chama vida eterna. Nós somos criados para a salvação, nós somos criados para ser eternos, e o sonho de Deus para a sua família se chama eternidade. Mas você precisa sair da passividade. Não importa a sua condição na família, você pode ser o grande intercessor, você pode ser aquele que Deus vai usar para abençoar a sua casa.
Não importa a sua condição. A intercessora poderá ser a esposa, poderá ser o marido, e o ideal que fosse. Um intercessor pode ser o filho. E eu termino contando uma história. Eu nasci no lar evangélico. Meu pai era líder de uma igreja evangélica, mas o meu pai não conhecia Jesus. O meu pai na igreja era um santo homem, em casa, misericórdia. Quando meu pai chegava em casa, até o cachorrinho, o gatinho se escondia debaixo da cama. Um homem agressivo, pavio curto, colérico. Quando eu me tornei adventista, as coisas se tornaram muito difíceis para mim. Eu era o filho mais novo. E o diabo usou meu pai para me oprimir. Nós adventistas entendemos que o sábado é o dia do Senhor e é o que está na Bíblia. E para mim o sábado era o melhor dia. Era o dia que eu estava com os meus irmãos, a igreja que eu havia abraçado e que eu amava. Mas algumas vezes meu pai me obrigava a fazer compra no sábado. Ele me obrigava. Até que um dia eu disse para ele: o senhor pode me matar, mas eu não vou mais. Eu não posso fazer isso. Eu era um adolescente. O meu pai estremeceu naquele dia. Só que as coisas se complicavam na relação entre meu pai e minha mãe. Eles estavam à beira de um divórcio, o pão de cada dia era briga, era discussão. Eu decidi orar pelo meu pai. Eu decidi orar pela minha mãe. Um dia eu vi um pastor pregando sobre Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e eu responderei, e te mostrarei coisas grandes que você não conhece. E o pastor dizia: não peça coisa pequena não, peça coisa grande, honre a sua fé. Aí eu disse: coisa grande é meu pai ser adventista. Isso é coisa grande, o meu pai na igreja adventista. Aí eu decidi orar pelo meu pai 40 dias. Orei pelo meu pai 40 dias. Depois de 40 dias, sabe o que aconteceu? O meu pai estava pior. Parecia que a oração estava tendo efeito contrário. Aí Deus disse: 40 dias é pouco, o pecador é muito pecador. Aí eu orei um ano pelo meu pai. Eu jejuava. No sábado muitas vezes eu ia para a igreja e não voltava para casa. Eu pedia a chave ao diácono e ficava lá orando e jejuando pelo meu pai. Um ano se passou e parecia que estava pior. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Quantas e quantas vezes eu dizia: Senhor, até quando? O Senhor é Deus. Isso é impossível para mim. Eu não consigo nem mais falar sobre esses temas que eu acredito com meu pai. O coração dele está fechado. O que eu posso fazer? Orar, e se tem alguma coisa mais do que isso, que o Senhor me diga, porque eu não sei o que fazer pela salvação do meu pai, nem da minha mãe. Um dia meu pai disse para mim: uma jovem adventista, muito simpática, veio na minha casa, e ofereceu um estudo bíblico. Eu aceitei. A luz brilhou no final do túnel. Meu pai estudar a Bíblia com um adventista, aceitar um estudo bíblico. Um dia meu pai liga e diz: filho, venha para o meu batismo. O meu pai e minha mãe foram batizados. Mas a grande questão não é que eles foram batizados. A grande questão é que meu pai e minha mãe tiveram um encontro com Jesus. Quando Jesus entra, tudo muda. Aquele ambiente que parecia um inferno, a casa dos meus pais, passou a ser um pedacinho do céu. Eu termino a minha mensagem nesta noite fazendo um apelo diferente do apelo que eu fiz ontem. Ontem eu orei pelos pais que os filhos estão na terra dos amalequitas. Ontem orei e continuei orando hoje e vamos continuar orando. Mas essa noite eu quero orar pelos filhos que os pais estão na terra dos amalequitas. Eu sei o que significa isso. Fui tomado muitas vezes por um sentimento de impotência
Dizia: o Senhor me colocou numa briga injusta, isso é demais para mim. Eles lutarem pela minha salvação é uma coisa, agora eu lutar pela salvação deles. Mas naqueles 7 anos, Deus não estava trabalhando apenas no meu pai e na minha mãe, Deus estava trabalhando em mim. Deus estava me ensinando o significado da palavra perseverança. Então existe algum filho aqui nesta noite que o pai está na terra dos amalequitas, mas que gostaria de dizer para Deus: ó Deus, conta comigo, eu me coloco na condição de intercessor. Eu quero sair da passividade, eu vou entrar no ringue, eu vou lutar com o Senhor. E aquilo que o inimigo levou, Ele vai trazer de volta. Você vai trazer de volta. Existe algum filho nessa situação que quer vir aqui diante do altar e colocar a sua vida na presença de Deus e dizer: eu vou orar pelo meu pai, pela minha mãe, eu vou lutar com Deus pelo meu pai, pela minha mãe. Eu quero dizer que Deus pode contar comigo. Venha, eu quero orar por você. Você que é filho, seu pai ainda vive, mas você entende que esse pai está na terra dos amalequitas. Você vai nesta noite se apresentar diante de Deus. É o guerreiro do Senhor. O guerreiro do Senhor. Em Cristo somos mais que vencedores. E se parecer que a caminhada é longa, e parecer que Deus está demorando, lembrem: o tempo de Deus é o melhor tempo. E aquilo que talvez seja difícil entender hoje, você vai entender no momento certo. Eu quero desafiar a minha igreja a orar por esses irmãos. Aceitam o desafio? Se vocês puderem se ajoelhar, se ajoelhem. Nós vamos orar agora. Grande Deus, nós estamos diante do Teu altar. Nos sentimos tão pequenos, Senhor. Às vezes parece que a luta e a guerra são injustas. Que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe porque às vezes nos desanimamos tão fácil. Que o Senhor nos perdoe porque às vezes nós perdemos o foco. E muitas vezes perdemos tão facilmente. Deixamos ser atraídos pelas luzes coloridas deste mundo. Esquecemos que existe um conflito cósmico, um conflito real, inimigos espirituais reais, e que em jogo está a nossa eternidade. Senhor, aqui estão irmãos meus, eu me identifico com eles nesta noite. Esses meus irmãos são filhos que os pais não se encontram aqui. Filhos que os pais estão na terra dos amalequitas. Estão cegos. Não conseguem ver a real condição em que se encontram. Eles não podem sair de lá sozinhos. Senhor Deus, aqui se levantam esses guerreiros. Eles se colocam diante do altar e dizem para Deus: Senhor, eis-me aqui. Então, em nome de Jesus, sobre estes guerreiros que vêm aqui diante do altar, eu te peço uma unção dobrada do Espírito Santo. Que o Senhor coloque os argumentos corretos na boca deles como intercessores. Que o Senhor faça deles homens e mulheres de oração de fato, guerreiros de oração. Que pela intimidade com o Senhor, a glória do Senhor se reflita através deles. Oramos pelos pais, aonde eles estiverem, que o Senhor os alcance. Talvez alguns já estão bem velhinhos, doentes, debilitados. Ó Senhor, vai lá e leva discernimento, renovação, vigor, mas sobretudo salvação.
Talvez alguns são pais mais jovens que estão envolvidos com as coisas do mundo, presos às correntes do diabo. Nós ordenamos em nome de Jesus que as cadeias do diabo sejam quebradas. Senhor, traz os pais dos meus irmãos, traz para a tua igreja, salva estes pais. Nós os entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.